Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre motivação, por que vocês não precisam dela, tá? Antes de falar assim o real motivo desse vídeo, eu queria falar para vocês o meu ponto de vista, tá? E porque eu acho que a motivação não funciona, tá? Assim, vamos lá. Vamos supor que você venha de um background pobre, tá? E que você não tem muita coisa. Você veio do zero, tá? Você veio do zero, você começou do nada. E você, né, quer fazer sua ascensão social, você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer, enfim, você quer subir na vida, né? Você quer se tornar alguém, né? E eu acho muito legal isso, porque eu sempre acredito, eu sempre falo para todas as pessoas que eu conheço, que eu principalmente como pessoa, eu tenho que ser protagonista da minha própria história, tá? Então, eu acredito piamente nisso. Eu não acredito muito em desculpinha, não acredito muito em destino, sabe? Eu acredito muito que a gente, como ser humano, nós como pessoas, a gente tem que construir a nossa própria história, independente de fatores externos, independente do ambiente que a gente vive. A gente pode mudar nossos ambientes, nós podemos mudar também os nossos hábitos e nós podemos mudar principalmente quem nós somos como pessoa e o nosso destino. Então eu acredito muito nisso e foi muito necessário que eu começasse falando isso para vocês que vocês consigam entender o cerne da questão, né? Sobre o que eu tô querendo falar de verdade. Se eu não fizesse essa introdução, talvez fosse ficar meio perdido lá na frente e eu não quero que vocês se percam. Eu já cometi muitos erros aqui de me expressar não tão bem e algumas pessoas não entenderem qual o significado do que eu quis dizer, tá? Então foi importante. Vamos lá. Por que você não precisa de motivação? Acredito que quando a gente tá buscando alguma coisa, né? Por exemplo, vou citar um exemplo bem recente, um exemplo que funcionou muito para mim. Eu tava querendo aprender inglês, tá? Então, eu sempre fui muito apressado para algumas coisas na minha vida e por ser muito apressado, acaba que muitas vezes eu desisto de algumas coisas por não ter paciência de continuar com aquilo pro longo prazo, sabe? Eu não consigo focar e esperar, continuar fazendo as coisas no dia a dia para que aquilo aconteça. Pelo menos eu era assim, tá? E o tempo vai passando e a gente vai aprendendo e se tornando uma pessoa melhor e os hábitos vão mudando consequentemente. E vamos lá, inglês. Na minha opinião, assim, e é por experiência própria e não é uma verdade absoluta, tá? Pra mim, assim, quando você vai aprender um idioma, o mais importante é que você primeiro comece a aprender as palavras, tá? Aprenda o máximo de palavras possível e depois passe a ouvir, né? E começar a identificar essas palavras como elas são ouvindo. E para quem já aprendeu inglês ou para quem está no processo sabe que é um processo muito longo, né? Eu conheço pessoas que passaram 6, 7 anos em cursos de inglês, chegaram, mas que é um processo longo, né? E eu pensei, quando eu iniciei nos estudos de inglês, eu pensei, caramba, eu não quero passar 6, 7 anos para aprender inglês, porque é muito tempo dedicado, é muito tempo, enfim. E aí eu fui atrás de um método, né, para aprender. E eu pesquisei e vi que o melhor método era estudar por palavras que eu não sabia. Enfim, se vocês quiserem que eu fale como eu aprendi inglês, deixa aqui, que foi um método 100% gratuito, enfim, aprendi sozinho, tá? Então eu comecei a absorver palavras, aí eu comecei a absorver palavras, anotava e comecei a fazer o estudo dessa forma. E aí depois eu fui melhorando o meu listening. E eu escutei em um lugar que não adianta você querer aprender inglês como se fosse um sprint. Para quem não sabe, um sprint é uma corrida rápida, né? Você tem que aprender inglês como se fosse uma maratona, tá? E é uma coisa de longo prazo. Por mais que sejam 2 ou 3 anos, mas é uma coisa de longo prazo. É uma coisa que por mais que você se esforce, você não vai conseguir estar fluente em inglês em 4, 5 meses, sabe? E essa foi uma das lições mais importantes da minha vida, tá? Porque você não precisa estar motivado para continuar aprendendo inglês. O simples fato de você ouvir uma palestra e identificar 40, 50% de tudo que foi falado já te faz ficar motivado, tá? Então, a motivação em si, ela não é necessária. O que é necessário é o resultado. Se a gente percebe 1% de mudança ao dia no que a gente está fazendo, 1% de melhoria, a gente já tem que se motivar com isso. Porque o que tem que nos motivar de verdade
não são as coisas, né? Não é o ambiente, é a realização das coisas. É você estar progredindo, é você estar sabendo que você está dando o seu melhor. Eu vou dar um exemplo bem emblemático que vocês me acompanham aqui no canal, vocês sabem. Quando eu comecei o canal, há pouquíssimos meses atrás, eu comecei do zero. Eu não sabia falar direito, tá? Não sabia falar muito bem. Eu comecei em um formato totalmente diferente. E fui testando, e fui tentando fazer melhor. Comecei falando muito rápido, usando muitas vezes palavras erradas. E hoje vocês percebem que eu consigo me comunicar muito melhor com vocês, né? A gente trouxe muito mais essência para o canal e nós começamos do zero. Hoje é o tamanho que a gente já tá, ao tanto de inscritos que a gente já tem. Então a gente precisa ter persistência. A gente não pode considerar a nossa vida como um sprint. A gente tem tempo, tá? Se a gente se dedicar para fazer o que a gente quer fazer na vida, nós temos tempo. Agora, será que a gente tá disposto a pagar o preço de verdade para fazer que essa coisa aconteça? É isso que eu fico me perguntando todos os dias e muitas vezes eu desisto por isso, né? A gente precisa ter paciência. A vida não é esse sprint, a gente precisa pensar no longo prazo. Muitas das coisas hoje que eu faço na minha vida é pensando no longo prazo, tá? Eu sou jovem, eu tenho 24 anos, tá? Então eu tenho muito tempo para fazer as coisas acontecerem na minha vida. Para que pressa? Para que querer o resultado para ontem, tá? E é isso que tem que motivar você. É a busca pela melhora, é a evolução diária. Mesmo que o seu objetivo final esteja um pouco longe, esteja não tão perto assim de você conseguir, mas se você não começar a fazer se você não começar a fazer tudo hoje, se você não fizer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e assim sucessivamente, você nunca vai realizar nada na sua vida, porque você vai começar, você vai parar e não vai continuar, enfim, e isso vai gerar um ciclo vicioso negativo, porque você não vai conseguir realizar nada na sua vida, tá? E a gente precisa ter paciência, a gente não precisa estar 100% motivado, a gente só precisa estar ciente de onde a gente está, para onde a gente quer ir e aí descobrir o que é que a gente precisa fazer para chegar lá, tá? E sempre pensando no longo prazo, tá? Você não precisa de motivação, acredito que ninguém precisa de motivação, as pessoas precisam ser consistentes, precisam fazer o que é necessário no dia a dia. Sabe, as pessoas precisam dar o seu melhor um pouquinho mais cada dia, fazer um pouquinho mais amanhã e fazer de novo depois de amanhã e fazer de novo depois de amanhã, sabe? E pelo simples fato, para mim, né, pelo menos no meu pensamento, para você conseguir realizar alguma coisa, é necessário que você faça um pouquinho todo dia. E muitas vezes você não vai estar muito à vontade, né? Porque muitas vezes você não está tão perto. Muitas vezes você não está tão, como é que eu posso dizer, tão evoluído para chegar onde você quer, né? O objetivo ele pode estar muito distante, mas a gente tem que pensar sempre em dar o nosso melhor, em fazer, porque discurso motivacional vocês veem em todo lugar aí, inclusive eu gosto de, às vezes, de dar aqui, incluir nos conteúdos, né? E é bom se você souber como usar ele. Você pegar em meio a um conteúdo, algo que te motive, algo que te dê força para seguir, isso é ótimo, mas você não pode ficar dependente de motivação, tá? De palavras de outras pessoas. Eu sempre falei e sempre ouvi muito, principalmente, mas sempre falo, a persistência, a disciplina, ela vence a motivação, porque o simples fato de você tá dando um passo cada dia mais para chegar no seu objetivo, para ir lá e fazer a coisa acontecer, é o que vai te fazer chegar no seu objetivo de aprender inglês, de aprender alguma coisa, tá? Então seja consistente, tá? E a motivação, ela vai vir daí, ela vai vir da consistência de você fazer todo dia e de você estar chegando no seu objetivo e de você estar chegando mais próximo do seu objetivo a cada dia, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, aquele moedinho todos que vocês já sabem aqui do YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, tchau!